Queridos companheiros, companheiras, é uma alegria muito grande a gente poder fechar a nossa quinta-feira aqui com vocês, no Centro Espírita Jerônimo Mendonça. A gente sempre diz que é uma casa que toma conta do nosso coração pela história que a gente tem com o Centro Espírita Jerônimo Mendonça, que atualmente passa por uma reforma, não é isso? Kelly, Marcos, e aí então nós estamos aqui usando esse recurso, né, da tecnologia para que os trabalhos eles tenham continuidade, né, sejam dados prosseguimentos às atividades. Então, a gente quer agradecer muito o carinho do convite e que nós possamos, nesse breve momento, contar muito com a inspiração do alto, da espiritualidade amiga, que a equipe espiritual trabalhadora dessa casa tão querida possa nos envolver a todos, aproveitando as vibrações da leitura da página inicial, da prece, de toda a harmonização que foi feita, que a gente possa, então, juntos, buscar esse contato maior com o nosso mentor espiritual, rogando a Jesus que nos fortaleça sempre, cada vez mais, para que a gente possa dar conta dos desafios que estão aí e que não têm sido poucos, né? Então, que Jesus nos abençoe mais uma vez. Pessoal, a gente organizou hoje um conjunto de reflexões que parte de uma pergunta que foi feita num dado contexto a Jesus. Essa pergunta, ela está registrada em Marcos, e aí Marcos vai relatar para nós que Jesus estava com seus discípulos no templo, e é uma passagem bastante conhecida. Na verdade, o nosso objetivo aqui hoje não é tratar da passagem em si, mas é do recorte que nós fizemos, que é a questão que foi oferecida ao mestre, mas para que a gente dê um sentido à pergunta, nós vamos resgatar o momento em que ela foi feita. Então, Jesus estava com os discípulos no templo quando surge um homem que vinha envolvido em fortes influências espirituais. E aí, ao se deparar com a figura do mestre, toda a autoridade moral que ele trazia, imediatamente ele vai se dirigir ao Cristo e vai fazer a pergunta: que temos contigo, Jesus de Nazaré? Observe, né, que ele coloque que temos contigo. A pergunta ela é feita na primeira pessoa do plural. Isso significa que ele falava não só por ele, mas ele falava também, e ele falava por ele, aqueles espíritos menos felizes que o acompanhavam e o envolviam num profundo processo de obsessão. E aí, então, Marcos vai seguir no relato, mas nós ficamos com esta pergunta porque ela traz para a gente uma inquietação. E como se nós estivéssemos oferecendo para Jesus essa indagação, perguntando para ele, mas perguntando para nós mesmos, o que é que nós temos com o Cristo? Então, o nosso objetivo, nesse breve instante, é buscar uma resposta, embora existam respostas que sejam individuais, né, para cada um de nós, mas possivelmente existirá uma resposta que seja comum a todos. Então, o nosso objetivo é buscar uma resposta para essa questão. Então, ao final da nossa reflexão, a gente espera, né, ter construído junto com vocês aqui um percurso para chegar a essa resposta comum. E para que a gente possa trilhar esse caminho em busca de uma resposta única possível, nós vamos pedir a ajuda de alguns autores, espíritas e não espíritas. Cada um vai contribuir com um retalho para que a gente possa, ao final, organizar essa grande colcha de retalhos nesse objetivo que nós já dissemos, que é oferecer uma resposta à questão que temos nós contigo, Jesus de Nazaré. Deu para entender, pessoal? Eu sei que nós estamos online aqui, eu vou olhando a Kelly e o Marcos aí para saber se está tudo bem, né?
Mas ótimo, Laura, obrigada. Então, é esse o nosso objetivo. Então, nessa, né, buscando esse percurso, a gente começa trazendo a lembrança um poeta espírita já desencarnado, se não me falha a memória, ele desencarnou em 1992. É o poeta sergipano José Soares Cardoso. José Soares Cardoso, ele fazia um trabalho muito grande no movimento espírita de São Paulo, porque ele mudou-se para lá, ainda jovem, e ali abraçou a tarefa de divulgação da doutrina espírita, dentre outras atividades. E ele fazia o seu trabalho de divulgação de uma maneira muito simples, mas muito significativa. Ele buscava as passagens de Jesus e convertia essas passagens, as narrativas, em poemas. E fazia isso com tanta singeleza, mas com tanto cuidado, que ele ganhou do Chico, do nosso querido Chico Xavier, o apelido de o poeta de Jesus, o poeta de Maria. E José Soares Cardoso, retomando a passagem muito conhecida em que Jesus acalma a tempestade, acho que todos aqui vão se lembrar, né? Uma grande tempestade avança sobre a embarcação onde estavam Jesus e os seus discípulos. Os discípulos ficam apavorados com aquelas ondas gigantescas, com os ventos intensos, e aí então, procurando recurso e procurando ajuda, eles notam que Jesus dormia no cantinho do barco. Então, eles vão até o mestre, muito indignados com aquela calma, aquela serenidade toda, afinal de contas, como podia Jesus dormir no momento em que todos tinham a sua vida física ameaçada? E aí, então, eles acordam o mestre, relatam o que estava acontecendo, e aí, quando Jesus se coloca de pé para poder dar as orientações necessárias àquele momento difícil, é nesse instante que o poeta José Soares Cardoso vai colocar na fala de Jesus um poema, e a gente recortou um trecho desse poema, em que ele vai dizer assim, como se fosse Jesus, né? Por que ficais, meus filhos, tão aflitos? Quando tendes poderes infinitos que o Pai Celestial vos outorgou. Acaso sois mais frágeis que o vento, que sacudindo o mar neste momento vos atemorizou? Acaso a vossa fé é tão pequena ante a fúria da borrasca não serena, escutando de perto vossa voz? O Pai nunca abandona os filhos teus. Também no vento, na tempestade, na borrasca, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Bom, pessoal, a gente quer pedir a vocês que, na medida do possível, guardem essa última fala de Jesus, segundo o poeta José Soares Cardoso. Em tudo existe Deus, principalmente em nós. Acho que dá para guardar, né? Vou repetir. Em tudo existe Deus, principalmente em nós. O que é que nós percebemos aqui? Que o poeta está, na fala de Jesus, trazendo a questão das dificuldades e aí uma série de questionamentos. Por que é que no momento da dificuldade, no momento do desafio, ou como alguns preferem dizer, no momento de um testemunho, nós nos sentimos profundamente fragilizados se a gente conhece os ensinos de Jesus, se a gente estuda a doutrina espírita, porque é que mesmo assim, sabendo o que sabemos, repare, não há censura no verso, viu? A gente quer deixar isso bem claro. Há um processo de perguntas que nos levam a refletir. Porque é que mesmo sabendo o que nós sabemos, nesses momentos difíceis, nós nos deixamos levar pelas nossas fragilidades. Por isso o poeta pergunta, né? Acaso a vossa fé é tão pequena ante a fúria da borrasca não serena? E aí ele arremata, em tudo existe Deus, principalmente em nós. Bom, essa é a contribuição de José Soares Cardoso. Na mesma linha de raciocínio de José Soares Cardoso,
tratando da questão da dificuldade e colocando para nós que em tudo existe Deus, que a gente fique atento a isso, Emmanuel, na página que está lá no livro Palavras de Vida Eterna, é o capítulo 6, Emmanuel vai trazer, numa página muito bonita, em que ele discute a questão do combate que nós temos diante dos reveses da vida, Emmanuel vai, num dado instante, dizer assim, e a gente partilha a fala do benfeitor espiritual com vocês. Seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições e das perguntas sem remédio. Eu sei que vocês não estão com a frase aí, mas para a gente poder tentar absorver o máximo dela, eu vou repetir, pedir licença para repetir. Então, vai dizer o benfeitor Emmanuel, no capítulo 6 do livro, eu falei Palavras de Vida Eterna, mas é Ceifa de Luz, pessoal, desculpem. No capítulo 6 do livro Ceifa de Luz, ele vai dizer assim, seja qual for a dificuldade em que te vejas, abstente de carregar o fardo pesado das aflições e das perguntas sem remédio. Quando eu li esse texto pela primeira vez, me chamou muita atenção a organização das palavras de Emmanuel, porque vejam só, ele coloca que é para nós nos abstermos de carregar o fardo pesado. Reparem, quando a gente olha para a palavra fardo, fardo por si só já denota a ideia de algo que é pesado, não é isso? Que é custoso, e fiquem à vontade para participar, viu, pessoal? Abrir o microfone e falar também, nos ajudar aqui, fiquem bem à vontade. Então, a palavra fardo, ela já significa algo que é custoso, que é sacrificial. Então, eu fiquei pensando assim, por que Emmanuel vai ter o cuidado de colocar ao lado da palavra fardo o vocábulo pesado? Quer dizer, parece que ele está intensificando ainda mais essa questão do fardo. Então, por que fardo pesado? Não é uma redundância? Não é uma ideia que parece repetitiva? E aí a gente matutando, e aqui, gente, é reflexão nossa, viu? Isso que eu vou dizer é aquela questão do leitor tentando dialogar com os textos. Mas nos parece que, nesse momento, o que a gente percebe é um diálogo entre Emmanuel, quando ele diz fardo pesado, e Paulo de Tarso. Vocês vão me entender por quê. Porque Paulo, na sua segunda carta aos Coríntios, lá no capítulo 4, no versículo 8, ele vai dizer assim, em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Vamos ver o que tem a ver o que Emmanuel chama de fardo pesado com essa fala de Paulo de Tarso. Bom, Paulo, quando ele diz aos Coríntios que em tudo somos atribulados, mas não angustiados, tentem me ajudar aí guardando essas duplas de palavras. Então, eu vou colocar aqui que do meu lado esquerdo, tá? Do meu lado esquerdo, vem Paulo dizendo, em tudo somos atribulados. Do meu lado direito, nesse lado de cá, ele vai dizer, mas não angustiados. Então, aqui, atribulados, sim. Angustiados, não. Ele segue, né? Perplexos, sim. Mas a sensação de desanimados, não. Então, ó, atribulados e perplexos do lado de cá. Angustiados e desanimados do lado de cá. E vai seguindo Paulo, né? Perseguidos, mas não desamparados, e aí abatidos, mas não destruídos. Então, do meu lado esquerdo, nós temos as seguintes palavras, ou estados de alma, né? Atribulação, perplexidade, perseguição e abatimento. Então, atribulação, perplexidade, perseguição e abatimento. E do lado de cá, a gente tem angustiados
desanimados, desamparados e destruídos. O que a gente percebe aqui? Que quando Paulo fala que a gente vai viver estados de atribulação, de perplexidade, e perplexidade é bom porque significa que a gente não caiu na indiferença, a sensação de uma perseguição. É interessante a gente pensar aqui que Paulo está falando tanto de uma perseguição que ela é externa, a que a gente conhece, né, de que alguém realiza para conosco, mas ele também vai tratar de uma perseguição que é muito mais complexa, que é a perseguição que nós fazemos em relação a nós mesmos. Então, a tribulação, perplexidade, perseguição, desculpem, né, a tribulação, perplexidade, perseguição e abatimento fazem parte da nossa jornada. É normal, nós, no nosso estágio evolutivo, vamos viver esses estados de alma. O que Paulo diz que a gente precisa cuidar para não cair? É exatamente aquele conjunto de estados de alma que a gente pontuou do meu lado direito. A gente não pode cair na angústia. E se nós estivéssemos aqui pertinho um do outro, eu perguntaria, né, o que é angústia? Como é que a gente consegue definir esse estado de alma chamado angústia? Né? Então, a gente entende que todas as vezes que a gente tenta explicar a angústia, já vi várias vezes acontecer isso, muitas pessoas levam a mão no peito e apertam. Angústia é e fazem assim, né? É um aperto, é uma pressão que muitas vezes a gente faz até assim, olha, puxa o ar, porque está pesado até para respirar. Então, esse estado de angústia que gera ansiedade. Então, quando a gente caminha angustiado, quando a gente caminha desanimado, com a sensação de desamparo e com a sensação de que nós estamos destruídos, é aí que entra a fala de Emmanuel, fardo pesado. Por quê? O fardo é a atribulação, o fardo é a perplexidade, o fardo é a perseguição e o fardo é o abatimento. Quando é que esses 4 estados se tornam pesados? Quando é que esse fardo se torna pesado? Quando a gente soma a ele esses outros estados de alma que a gente colocou aqui junto com Paulo, né? Que é a questão da angústia, a questão do desânimo, do abatimento e da destruição. Faz sentido isso, pessoal, que eu estou colocando aqui, ou ficou confuso? Tranquilo? Então, fardo pesado é isso. Do lado de cá é o fardo natural do processo evolutivo. Do lado de cá, se eu me mantenho nesses estados de cá, eu estou tornando o meu fardo mais pesado. E reparem que Paulo não quer dizer que a gente vai conseguir viver sem angústia, não. E a gente não pode carregar essa ilusão. A gente vai viver angústias, desânimo, né? A gente vai viver tudo isso. O problema que Paulo chama a atenção é para que a gente não estacione nesses estados de alma. E aí é reflexão, né, para mais tempo. Como é que a gente não estaciona nesses estados de alma? Depois a gente vai, no finalzinho, tentar amarrar essa ideia de Paulo. Mas vamos seguindo aqui, então, né, pessoal? E aí, então, a gente tem a contribuição lá do poeta sergipano, José Soares Cardoso, que vai dizer que em tudo existe Deus, principalmente em nós. Vem Emmanuel, em conjunto com Paulo, e vão tratar dessa questão dos estados emocionais por que passamos aqui e quando é que esses estados emocionais se tornam mais pesados. Reparem, estados emocionais são estados que estão dentro de nós. E Emmanuel vai arrematar essa página do capítulo 6 dizendo assim: penetra no silêncio da própria alma, escuta os pensamentos que te nascem do próprio ser e verás que a solução da vida está em ti mesmo. Reparem, penetra no silêncio da própria alma. Aqui a gente já tem uma grande encrenca, né, pessoal? Como é que a gente vai penetrar no silêncio da própria alma? Eu não sei vocês, eu vou falar por mim. Mas às vezes em que a gente busca fazer
essa empreitada, dentro de nós tem muito barulho. Tem mais barulho dentro do que barulho fora. E aí reparem que Emmanuel vai colocar que se a gente escutar, e aí ele usa o verbo escutar, que é completamente diferente do verbo ouvir. Qualquer dicionário traz essas definições. O ouvir é decodificar o som, é um ato mecânico. Mas o escutar, uma das definições mais bonitas que eu já busquei com relação a essa forma verbal escutar, é que escutar é assentar junto do outro, olhar no outro e pensar junto. Então, escutar é assentar-se junto do outro, olhar o outro e pensar junto. Quer dizer, demanda um tempo, uma observação. Então, quando Emmanuel fala para a gente escutar, é porque a solução de tudo, na verdade, diz o benfeitor espiritual, está dentro de nós. Vamos dar uma organizada, né, nessa salada que eu fiz aqui agora, para a gente ir caminhando um pouquinho mais. O poeta vai dizer que Deus está dentro. Emmanuel, juntamente com Paulo, vão falar de estados emocionais que estão dentro. E o benfeitor espiritual, finalizando a página, vai dizer que é para escutar os pensamentos que nascem dentro do nosso próprio ser, porque a solução da vida, ela está dentro. Acho que deu para perceber o que há em comum aí na fala de todos esses autores, né? Eles estão todos chamando a nossa atenção de uma forma muito direta para um movimento que deve ser realizado para dentro de nós. Ocorre que hoje o mundo nos convida o tempo todo para movimentos para fora. São muitas as atrações que nós temos que nos tiram de dentro e nos colocam para fora, com a nossa aquiescência. E aí, como esse movimento para dentro é um movimento hoje que se torna essencial, nós nos lembramos de um livro pequenino, também de Emmanuel, chamado Pensamento e Vida, conhecido, né, de todos nós aqui. Nesse livro Pensamento e Vida, o benfeitor espiritual vai dizer o seguinte: o nosso pensamento cria a vida que projetamos pelo reflexo de nós mesmos. O nosso pensamento cria a vida que projetamos pelo reflexo de nós mesmos. O que ele está dizendo? Que, na verdade, nós somos aquilo que nós pensamos. Então, a nossa vida, ela é a projeção, ela é a nossa criação a partir daquilo que a gente pensa. E aí, quando a gente se debruça sobre essa fala de Emmanuel, acho que a gente vai chegar rapidamente a uma conclusão que é a seguinte: se o meu pensamento cria a vida que eu projeto, porque ele reflete aquilo que eu sou, se eu quero uma projeção de vida ou uma criação de vida que seja uma vida mais saudável, uma vida melhor, então matei a charada. É só mudar o pensamento que eu mudo a minha vida, concordam? É isso mesmo, né? A gente muda o pensamento que a gente muda a nossa vida. Fácil assim, é ou não é? É muito simples, não é? Basta mudar o pensamento que a gente muda a vida. É simples ou não é, povo? É simples, não é? Só que não, né? Não é nada simples. Deveria ser. O entendimento da frase é bem simples. O problema é por que a gente tem tanta dificuldade de mudar o pensamento, se a gente sabe que é mudando o pensamento que a gente muda o resto, segundo o benfeitor espiritual Emmanuel. O que acontece, pessoal? Acontece que nós temos uma visão
muito reducionista do que seja um processo de transformação moral. Eu vou me explicar, só vou repetir. A nossa visão do que seja um processo de transformação moral, ela é muito reduzida, ela é muito reduzida. Então, a gente vai imaginar aqui, né, a seguinte situação. A gente pensa que mudar internamente é como virar uma chave. Vira uma chave, né? É a golpe de machado que a gente faz esse processo de transformação moral. E não é isso que a doutrina espírita e o Evangelho de Jesus trazem para nós. Esta mudança, esse processo de transformação, eu prefiro dizer transformação moral até, a reforma íntima, não é nada contra a expressão, mas eu acho que transformação moral é muito mais profunda, é muito mais complexo, né? E é essa expressão que Kardec utiliza. Então, vamos acompanhar aqui o raciocínio. Imaginemos o seguinte: imaginemos que eu identifique em mim uma pessoa extremamente egoísta e vaidosa. E eu fiz muitas leituras do Evangelho de Jesus, participei de muito grupo de estudo dentro da doutrina espírita, em diálogos. Eu percebo que, na verdade, ser egoísta e vaidosa não é legal. Então, eu quero mudar. Aí, o que eu começo a pensar? Bom, se eu sou egoísta, eu preciso dar um jeito de combater essa imperfeição. Então, eu vou lá para a área de promoção social, eu vou ajudar bastante nos processos da caridade material, também vou ajudar lá na área de atendimento espiritual, vou emprestar o meu ouvido, o meu ombro, o meu abraço, eu vou doar de mim, e aí eu estou combatendo o egoísmo, porque eu estou fazendo ali a caridade material, estou fazendo também a caridade moral, espiritual. Para combater a vaidade, vou me vestir de maneira simples, vou falar também de uma forma bem simples, e aí eu começo a mudar o meu comportamento. E o que acontece aí nesse processo? Vai chegar um determinado momento em que eu vou dizer assim: opa, estou trabalhando ali na área de promoção social, estou ajudando lá no atendimento espiritual, eu acolho, eu escuto, então beleza, venci o egoísmo. Estou me trajando ali simplesmente, conversando com todo mundo, estou vencendo a minha vaidade, estou vencendo o meu orgulho, porque eu estou agindo com simplicidade. Gente, a questão é que, no fundo, eu estou achando que eu vivi um processo de transformação moral nesse sentido, mas eu não vivi. A verdade é que a minha mudança, ela foi comportamental. Ela foi uma mudança superficial e não uma mudança estrutural, interna mesmo. Já me explico. O que eu fiz foi mudar um comportamento, criando uma persona de alguém que é caridoso e humilde, para esconder o sujeito egoísta e vaidoso que eu continuo sendo. Esconder do outro e o que é mais complicado, esconder de mim também. Eu vou dar outro exemplo que você acha que vai ficar mais claro. Vamos imaginar que eu estivesse conversando com a Kelly e, num dado instante, eu tenha dito absurdos para ela. Eu critiquei duramente alguma coisa que a Kelly fez e eu feri a Kelly na minha fala, na minha forma de proceder. O Marco estava ali perto e ouviu tudo. Quando eu saio, ele chega perto da Kelly e diz assim: Kelly, mas a Sheila, hein? Que coisa! Só que a Kelly leu lá no Evangelho segundo o Espiritismo que Jesus, ele recomenda que se ofereça a outra face. Então ela vira-se para o Marco, porque ela lembra da leitura que ela fez, e numa luta muito grande com ela, né, ela vai virar para o Marco e vai dizer assim: não, Marco, a Sheila é nossa irmã, é preciso perdoar. Aí o Marco olha para a Kelly e diz assim: uau, a Kelly está, ó, né, tá mudando. Muito bem. O que acontece? A Kelly sai dali,
Mas no fundo, gente, isso é só uma hipótese, viu? Por favor. No fundo, a Kelly está doida para eu me estabacar. Sejamos bem sinceros. Se ela fica sabendo de algo que aconteceu comigo que não deu certo, ela não vai dizer. Mesmo que ela queira combater, o pensamento virá. Ah lá, lei de ação e reação. Precisei fazer nada. Deus é bom o tempo todo. A justiça foi feita. A gente ainda coloca Deus no meio da história como nosso vingador. Aqui se faz, aqui se paga. Por que que muitas vezes, se a gente fizer um processo de análise sincero em nós, quando nós somos feridos, por exemplo, por alguém, e a gente tem notícia de que algo não deu muito certo ali, ou que a pessoa, né, ela perdeu alguma coisa, por que que no fundo, ou nem tanto no fundo assim, a gente sente um calorzinho aqui do tipo justiça foi feita? Porque, na verdade, quando eu ofendi a Kelly, eu gerei nela uma energia de mágoa. Mas como a Kelly está querendo trabalhar nesse processo de transformação moral, o que que ela faz? Ela pega essa energia da mágoa que está no consciente, tira e joga para o inconsciente. Ela tenta esconder dela, porque ela aprendeu que é feio ficar magoado, que é errado ficar magoado, porque eu tenho que perdoar e oferecer a outra face. Então, ela quer a todo custo tirar essa energia que eu gerei, que está nela, dela. Então, o que que ela faz? O movimento que ela faz, que a gente faz, é tirar do consciente e jogar para o inconsciente. Acontece que tirar do consciente e jogar para o inconsciente é o suficiente para fazer a energia desaparecer? Não é. Então, aquela energia da mágoa que está ali virou um conteúdo. E aquele conteúdo, ele vai ter que sair de alguma forma. E ele vai sair. Ele vai sair na forma de uma enxaqueca, de uma hérnia de hiato, de uma úlcera, de uma síndrome das pernas inquietas, de uma tensão temporomandibular, de um câncer. Ou seja, a energia tem que sair. O corpo é um mata-borrão. Se eu não trabalho o conteúdo, o corpo vai sugar aquele conteúdo, porque ele precisa dar conta daquilo. E aí a gente vai adoecendo intimamente e fisicamente. Por quê? Como eu disse, a nossa visão do que seja um processo de transformação moral é muito reduzida. A doutrina vem colocar para nós, e o Evangelho de Jesus, que transformação moral é trabalho para muitas existências. E mais uma coisa que a doutrina traz para nós, que só o conhecimento que a gente tem não é suficiente para promover transformação moral. Olha a confusão que a gente vai arrumar agora, né? Só o conhecimento, o progresso intelectual, ele é impotente para regenerar a humanidade. Vou repetir, e vou repetir com muita tranquilidade. O conhecimento ou o progresso intelectual é impotente. Impotente é a palavra para promover transformação moral. Por que que eu estou dizendo isso? Porque, na verdade, essa fala não é minha. Ela é de Kardec, e ele vai registrar essa reflexão no capítulo 18 do livro A Gênese, quando ele vai dizer, né, em outras palavras, que a humanidade avançou muito intelectualmente, isso lá no século XIX, hein, pessoal? Mas que o progresso intelectual, e a palavra agora que vem é dele mesmo, é impotente para regenerar a humanidade. O que ele está dizendo? O conhecimento é importante? Demais. Estudar é essencial? É, porque o conhecimento traz discernimento. Mas o conhecimento não vai sozinho promover transformação moral, porque eu posso ler 30 livros sobre o perdão. Eu posso escutar uma série de palestras sobre esse tema, participar de grupo de debate,
mas isso não me dá garantia de que na hora que eu for ofendido, que eu vou ser capaz de perdoar. Eu posso ler muito a respeito da existência de Deus. Eu posso ouvir muito, pensar muito, refletir muito, mas as minhas leituras, os meus debates, isto tudo não vai me dar garantias de que na hora que eu estiver vivendo uma tribulação, eu vá dizer para Deus assim: Deus, eu me entrego, eu confio, eu vou. Porque o que está só aqui e não chegou aqui, não empurra a gente para frente. Enquanto o raciocínio não chegar junto do coração, porque quem carimba mesmo o sentido daquilo que eu conheço é o meu sentimento. Se não faz sentido para o meu sentimento, é algo que está só aqui ou no diploma da parede, mas não é ferramenta efetiva para promover transformação moral. Eu não sei se fez sentido isso, pessoal. Deu para entender isso? Ficou tranquilo? Por isso é que a gente começa a entender quando a minha mudança ela é só comportamental e não estrutural, eu vivo nas minhas repetições. Eu começo a dieta na segunda, na quarta já abortei a missão. Por quê? Porque eu estou querendo mudar um comportamento. Comportamento é algo externo. Se eu não mudo dentro, o fora é a persona. O fora é só aquilo que eu estou mostrando, sem essencialmente ser. Para a gente ir caminhando para fechar aqui a nossa reflexão, já que a transformação, o progresso intelectual, né, ele por ele mesmo não dá conta, e que eu preciso promover em mim transformação moral, eu faço o que então agora? Para eu chegar nesse movimento da transformação moral. E aí acho que todo mundo aqui vai saber a resposta, porque, na verdade, essa afirmativa ela está sendo esvaziada de sentido. Infelizmente, nós estamos essencializando, banalizando essa afirmativa que está lá em O Livro dos Espíritos, ela foi retomada na questão 919 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta, né, qual o meio mais prático e eficaz de resistir à tentação, né, e vencer nesta vida. Então, a resposta é aquela que todos conhecemos. Um sábio da antiguidade, Volo, disse: conhece-te a ti mesmo. Nós estamos banalizando esse conhece-te a ti mesmo. Nós estamos jogando na conta de algo assim, completamente sem valor, muito transcendental demais, e, na verdade, o conhecer a si mesmo é o processo pelo qual nós estamos indiscutivelmente sendo convocados a vivenciar agora. E aí, existe uma autora na nossa literatura brasileira, de que gosto muito, é Clarice Lispector, e para a gente obedecer o nosso tempo aqui, eu vou matar a poesia do texto da Clarice, mas depois, quem quiser conhecer na íntegra a crônica que ela produziu, a crônica, olha o título da crônica, ela se chama assim, Se Eu Fosse Eu. Quando a gente lê um título assim, Se Eu Fosse Eu, o que está claro? Que ela está dizendo que ela não é ela de verdade. E essa história toda começa quando ela perde um papel, ela guarda um papel e não sabe onde ela guardou. Então ela começa um diálogo com ela dizendo assim, vou pedir licença a vocês, é só um trechinho. Quando eu não sei onde guardei um papel importante e a procura revela-se inútil, pergunto, se eu fosse eu e tivesse um papel importante para guardar, que lugar eu escolheria? Às vezes dá certo, mas muitas vezes eu fico tão pressionada pela frase se eu fosse eu, que a procura pelo papel se torna secundária. E começo a pensar, diria melhor, sentir. E não me sinto bem. Aí ela desafia o leitor. Experimente. Se você fosse você, quem você seria? Essa é a pergunta que a cronista faz.
Se você pudesse ser você de verdade, sem persona, quem você seria? Ela diz que seria presa ou que os amigos não a reconheceriam, porque a gente tem que usar a persona mesmo, né? A persona é um filtro, porque se a gente fosse efetivamente tudo que a gente é sem filtro, a convivência que já é difícil ficaria mais complicada ainda, né? E nessa mesma linha de raciocínio de Clarice, há um outro autor, Graciliano Ramos, que vai trazer, e eu também vou matar a poesia aqui do texto de Graciliano, mas eu gostaria muito de trazê-lo porque a gente arremata por aqui, né? Para buscar a resposta que a gente quer buscar, né, gente? Então, Graciliano ele vai contar uma história de um personagem chamado Alexandre, cujo apelido é Xandu. Então, essa história recebe o nome de O Olho Torto de Alexandre. Alexandre é um grande contador de causo e ele é um matuto. E um dia, já mais avançado na vida, estava ele ali na roda de amigos e um dos amigos sempre quis fazer a ele a pergunta, né, a razão do olho torto que ele tinha. Ele tinha o olho esquerdo torto. Então, pedindo para ele contar esse caso, ele começa a buscar a história da origem do olho torto. Ele vai dizer que quando era jovenzinho, morando ali na fazenda mesmo, o pai havia lhe dado a incumbência de sair ali pelo pasto para procurar uma égua pampa que havia fugido do curral. E aí ele sai com essa tarefa, mas adolescente, distraiu-se pelo caminho, deitou debaixo de uma árvore, cochilou, quando acordou já era tardezinha, quase noite, e ele não tinha cumprido a tarefa que o pai lhe dera. Então, desesperado, porque não queria voltar para casa, já sabendo que o pai ia brigar muito com ele começa a procurar essa égua pampa, e aí então ele caminhando até um córrego próximo dali, ele vê o animal todo, né, cheio das manchas, e ele fala, é a égua pampa, parte para cima do bicho, luta com o bicho, porque o bicho estava ali, né, resistente, ele luta com aquele bicho, embrulha com o bicho no chão, rola no espinheiro, consegue domar o bicho, leva o bicho para casa, bota o bicho no curral. Mais tarde ele vai saber que não era a égua pampa, era uma onça. E aí então, mas isso é outra história, né? E aí então ele vai para dentro de casa para dizer para o pai que havia prendido a égua pampa no curral. Quando ele entra, ele nota que o irmão, a mãe e o pai olhavam para ele muito espantados. Em princípio, ele acha que se devia ao fato de a roupa estar toda rasgada, enlameada, ensanguentada, por conta da luta que ele travara com a égua. Mas aí, então, o irmão lhe oferece um espelhinho, ele olha para aquele espelhinho e percebe que, na verdade, ele estava enxergando tudo pela metade. Ele via o irmão pela metade, a mãe pela metade, o pai pela metade. E aí ele nota no espelho que ele havia perdido o olho esquerdo. E ele ficou aborrecido, imaginando onde é que ele perdera aquele olho. E aí então ele pensou, só pode ser na beira do córrego, na luta que tive com a égua. E parte para lá para procurar o olho. E procura daqui, procura dali, já desanimado, quase voltando para casa, ele nota que o olho estava espetado numa vareta do espinheiro. Então ele vai lá, é uma história surreal, né, pessoal? Fantástica, um conto fantástico. Ele pega o olho, limpa na beira da manga da camisa e põe o olho de volta. Só que quando ele põe o olho de volta, algo extraordinário e estranho acontece. Vou usar as palavras do narrador. Xandu passa a enxergar os bofes, os intestinos, os pensamentos, as emoções. Porque em vez de quando ele colocou o olho no rosto de volta, em vez de colocar o olho virado para fora, ele colocou o olho virado para dentro. E ele nunca mais quis desvirar, porque ele nunca mais viu a si mesmo, ao mundo e as pessoas da mesma forma, porque ele olhava fora com o olho direito, a partir daquilo que, com o olho esquerdo, o olho do coração, o olho do sentimento, ele via dentro. Então, ele olhava fora a partir do que ele via dentro.
que temos contigo, Jesus de Nazaré? Na verdade, pessoal, das múltiplas respostas que nós poderemos oferecer a essa questão, existe uma que ela pode perfeitamente ser de todos nós aqui. Nós temos com Jesus esse processo de transformação moral, porque a boa nova é uma tarefa de educação do espírito. Então, é trabalhar nesse processo de transformação moral, respeitando o que a gente é e a nossa humanidade. É isso que Jesus espera de nós. E ele não exige que a gente vire a chave de uma hora para outra. Isso fica muito claro num diálogo que ele tem com Bartolomeu, lá no capítulo 8 do livro Boa Nova, quando Bartolomeu pergunta para ele assim: Senhor, o evangelho exige de nós fortaleza constante? Eu tenho que ser forte o tempo todo. E aí Jesus diz para ele: Bartolomeu, o evangelho não exige, o evangelho transforma. Então é trabalho de paciência, e a gente precisa, num trabalho urgente, mas não apressado, começar a pensar mais detidamente nesse movimento para dentro. Porque, como diz Emmanuel, a solução da vida, ela nascerá de nós mesmos. Pessoal, muito obrigada mesmo pelo carinho do convite, e que a gente tenha uma noite muito abençoada, que a gente tenha uma sexta-feira magnífica, de trabalho no bem, de respeito a nós mesmos, e enxergando as oportunidades que a gente tem de olhar para dentro, sem, contudo, deixar de olhar para fora. Que Jesus nos abençoe.